vamos participar, vamos convidar, né? E vamos nos preparar. Todo mundo lá tirando fotos, se divertindo à vontade, aproveitando o momento de união, de confraternização, todos nós, né? Então, não deixe passar. Convide e participe. Se você pode, até pague para aquele que não pode, para que ele possa estar lá junto conosco, né, irmão? Né? Se você não puder, se você puder, pague aqui para aquele que você sabe que não pode, chega para lá, está tudo certo. Mas vamos todos participar desse dia maravilhoso. Inclusive, a irmã Nancy já está preparando o time feminino, né, irmã Nancy? Prepara para o time feminino, né? A irmã é responsável por isso aí. Né? O meu time dos meus já estão preparados. Eu já conversei com uma porção de gente aí, falei assim, ó, é o nosso time fechado, ninguém entra. É entrar e jogar e ganhar, só é. E a irmã Sandra pede para avisar que hoje, 15 para as 6, reunião das senhoras. Então, as irmãs, né, das mulheres venham e 15 para as 6 para o seu encontro, né, da sua reunião. Hoje nós vamos dar sequência e conclusão ao tema. Né? Não é quer dizer que missões acaba hoje, não, porque ainda tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser falada, né, pastor? Muita coisa. Né? Hoje nós vamos concluir o tema, relembrando o tema da nossa campanha de missões, no poder do Espírito, vamos completar a missão. Não é isso o tema? Se é a primeira vez, na semana retrasada, nós falamos o que é no poder do Espírito. Nós falamos bastante sobre isso e eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Se ficou, não me procure, depois a gente esclarece. Né? Hoje nós vamos falar da segunda parte do tema. Vamos completar a missão. Vamos completar a missão. Vamos reler Atos 1:8, mais uma vez. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra que eu chamo a atenção aqui é ser testemunha, que é a segunda parte do tema. Se eu e você somos convocados a completar a missão, nós temos que ser a testemunha para isso. E vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Ser testemunha. Para nos ajudar, eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14, e vamos ler os versículos de número 10 a 12. Evangelho de João, capítulo 14, 10 a 12. Diz assim então: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus Cristo estava terminando o seu ministério e ele chama a atenção nesses 3 versículos aqui para uma obra que Deus estava realizando nele e que você e eu teríamos que completar. Você entende? Você percebeu aqui no versículo 12 que nós faríamos obras maiores do que esta. A pergunta é: que obras são essas? Que obras são essas? Por quê? Porque se eu fizer uma leitura errada deste texto, eu vou pensar em outras coisas que não é ou não são obras para serem feitas por mim e por você. E aí perdemos espaço, ou tempo, melhor dizer, fazendo aquilo que não era para ser feito. Que não me compete, não compete a você, mas compete a Deus. O que Jesus Cristo então está se referindo a que obras são essas que ele está dizendo aqui que nós faríamos maiores? Antes de você ler o segundo texto comigo, eu quero explicar uma coisa. Volte ao versículo 12 e veja a expressão usada por Jesus Cristo. Fará coisas
maiores do que estas. Quando você fala maior, você pensa em quê? Pode ser mais importante. O que mais? Hã? Entendi. Mais conhecida também? A irmã. Grandes, né? Grandes. Quando você fala em maior, você tem essa ideia, realmente. Eu também tenho essa ideia, né? Você tem isso aí. Mas a palavra aqui, no grego, e eu gosto desse negócio, não tem jeito. A palavra grega usada por maior não significa no tamanho, não significa mais importante, não significa quantidade, no sentido de tamanho e proporção, no sentido de que eu tenho um tamanho, o irmão Dalton é maior do que eu. Não é isso, não é essa a ideia, não é essa a ideia. Porque eu sou menor que Dalton, mas eu sou maior do que alguém aqui na igreja, né, Lucas? Entendeu? Estou certo ou não estou? Então, ao mesmo tempo que eu sou maior que alguém, alguém é maior do que eu. Então, não é essa a ideia que Jesus Cristo quer passar. É uma coisa bem parecida com isso, mas não é essa a ideia. A ideia aqui é quantidade de ações. Quantidade de ações. Não é tamanho de ações. É quantidade de ações. Você tomou seu café da manhã hoje, não tomou? Muito bem. E não precisa me responder. Eu tenho certeza que aconteceu isso. Você tomou um gole de café, ou um copo de leite, seja lá o que for, e alguém tomou 2. Tem uns pouquinho mais avantajados, tomam 3. Quantidade. Mas todos 3 tomaram café ou leite. Deu para entender o que eu quero dizer? Alguém não tomou café? Pode até ter. Tem gente que realmente não gosta de tomar café pela manhã. Né? Não come nada, faz jejum. Amém por isso. Né? Mas aqui eu estou querendo dizer é quantidade, mas não deixar de ser. Você tomou o seu café, o outro também tomou o seu café, mas cada um na sua quantidade, mas todos tomaram. É isso que é a ideia. Essa é a ideia. E quando ele diz estas, ele está se referindo a. Ele está usando inclusive um pronome demonstrativo aqui, dizendo a alguma coisa, comparando o que ele está fazendo, o que você vai fazer, o que ele fez. Ele está demonstrando para você qual. O problema é que obra. Que obra que é que ele fez e quer que você faça? Pensa comigo? Vamos lá, para responder essa pergunta, nada melhor do que a própria Bíblia. Não vou ficar aqui conjecturando. Vamos para a Bíblia. Capítulo 6 de João, versículo de número 27 a 40. A Bíblia, no princípio de hermenêutica, a gente sabe que ela mesma se responde, né? Ela mesma dá resposta para ela mesma. Então você não tem que ficar pensando e passeando em divagações inúteis. Vamos pensar o que a Bíblia fala. Lá em 6, capítulo 6, versículo 27 a 40, você tem a resposta. Que obra é essa? Não trabalhem, Jesus Cristo dizendo para aquela multidão que estava atrás dele, através do pão, né? Da multiplicação. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Aí Jesus responde: vamos de novo? A obra de Deus é esta. Então o que Jesus Cristo está dizendo para você e eu? Qual é a obra? Levar as pessoas a crer. Jesus Cristo, ele enquanto esteve aqui na Terra, depois eu vou ler o resto do texto, né? Jesus Cristo esteve enquanto aqui na Terra, quantos anos? Dos quais, quanto ele passou evangelizando? 3 anos. Você já está na Terra há quantos anos? Não precisa dizer. Não precisa dizer. A não ser a irmã Lúcia que disse 90. Ela disse. E a irmã Raimunda, 47 ao contrário.
Veja, não é muito mais tempo de vida do que o próprio Jesus Cristo, que viveu 33 ou 3 anos de ministério? Não é muito mais? O que ele fez foi muito? Foi, ao ponto que é dito na Bíblia que se fosse registrar tudo o que ele fez, não caberia, né? Não caberia. Então ele fez muito. Se ele fez muito e está dizendo para você e eu que temos muito mais do que ele fez, você entende então que o negócio aqui, e se você refletir bem, você está fazendo pouco. Concorda comigo? Mesmo com o tempo de vida que você está tendo, ou tem até agora, é pouco. Então, mas eu não quero julgar que o que você deixou de fazer ou fez. Vamos continuar a leitura do versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinais miraculosos mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Aqui um parênteses, vamos abrir. Às vezes nós achamos, e quando nós, eu digo eu também, nós achamos que Cristo deve fazer milagres para que as pessoas creiam nele. Cuidado com isso. Milagres nunca foi e nunca será sinal para se crer em Cristo. Porque o que leva a pessoa à conversão não são milagres, mas o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Milagres até o diabo faz. Sob a permissão de Deus, mas ele faz. Então não é sinal de poder do Espírito, como nós já falamos, milagres. E o que Cristo tinha acabado de fazer um dia antes com aquela multidão? Reflita comigo. O que Cristo acabara de fazer um dia antes? Nem 24 horas passou. Um dia antes com aquela multidão. Multiplicou os pães e os peixes. Ora, você, como eu, você já viu isso acontecer algum dia? Naquela época também, alguém já tinha feito isso. Então, para que estão pedindo milagres? Acabaram de presenciar um. E se aquela multidão ali estivesse junto com eles, andando com Cristo, e com certeza muitos já estavam andando, veja, eles presenciaram outros. Cego com visão, aleijados andando, morto ressuscitando, ainda mais morto, ressuscitando, coisas do tipo. Então, não é ou não são milagres que vão fazer as pessoas crerem em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo fez milagres. Sim, fez. Por que fez? Se você ler lá comigo em João capítulo 11, versículo 41 e 42, como por exemplo, você vai entender por que ele fez. Nem li o resto do texto, né? Mas os irmãos podem, vamos seguir, depois os irmãos leem em casa. João 11, 41 e 42. Jesus Cristo chega assim naquele momento que ele ressuscita Lázaro. Preste atenção nas falas de Cristo. Preste atenção. Raciocine comigo. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, preste atenção nessa frase de Cristo: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Parece uma contradição. Eu sei que você me ouve, mas eu te agradeço porque você me ouve. Uma coisa assim do tipo, né? E o que ele diz agora? Mas disse isso por causa do povo que estava ali. O povo que estava junto com Jesus Cristo. Para que creia que tu me enviaste. Há uma grande diferença dos milagres de Cristo no passado com os milagres de Cristo hoje. Cristo continua fazendo milagre? O que você acha? Sim, e faz. Mas qual a diferença do de hoje para daquela época? Existe uma diferença. Naquela época, os milagres eram, como ele mesmo disse, para que as pessoas, inclusive você e eu, crêssemos que ele é o enviado, o Messias, o ungido, o Salvador do homem. Hoje, ele continua fazendo, mas não é mais para que as pessoas creiam, porque tudo que foi feito está na Bíblia para que nós viéssemos a crer. Todas essas coisas vos escrevi para que não pequeis, diz João. Tudo que tinha que estar escrito está escrito para que nós creiamos no Evangelho de Cristo. Cristo faz milagre hoje? Faz.
Às vezes a gente até se pega perguntando, Senhor, o Senhor curou aquela pessoa enferma há tantos anos, por que não cura fulano de tal? Às vezes a gente até coloca isso para Deus. Eu também já falei isso, não sou imune a essas questões, não. Mas veja bem, Ele faz quando quer, como quer e quando quiser. Não é você e eu que vamos impor a Jesus Cristo ou a Deus a questão tem que ser feito. Não, não é que tem que ser feito. Seja feita a tua vontade aonde? Aqui na terra como nos céus. Os milagres de Cristo do passado, como ele mesmo disse, foram feitos para que as pessoas vissem nele o Salvador, o Messias, o enviado de Deus, o próprio Deus encarnado. Ele continua fazendo? Continua. Fez no passado, antes de Cristo? Fez. Fez milagres. E se você olhar a história do povo de Israel, quantos milagres Jesus Cristo já fez no meio do povo? Você lembra dos milagres? Já para início de conversa, as pragas atingiram o Egito, mas não atingiu Israel. Israel sai do Egito, um mar vermelho se abre. Você já viu o mar vermelho se abrindo? Um vento, diz a Bíblia, que é mandado por Deus, que divide o mar. Ora, se o vento é forte o suficiente para dividir o mar em duas partes, em duas bandas, era suficientemente também forte para fazer o que com as pessoas? Derrubá-las também. Mas elas andaram ali no meio. É vento inteligente? Não, esse aqui eu não posso, esse aqui eu posso. É vento inteligente? É vento raciocina? Vocês viram esses ventavais que deram aí no sul do país, né? Derrubando casas daqui, derrubando telhados dali, derrubando árvores daqui. Vento inteligente? Não, aquele é burro, coitado. É analfabeto, tem que alguém ensinar ele. É assim que funciona? Não é. Então, entenderam qual é? Então, podemos concluir o seguinte. Depois os irmãos leiam com vontade o restante do texto de João. A conclusão que eu chego é que a obra de Deus, que você é convocado a completar e fazer muito mais, é fazer com que as pessoas creiam que Deus, que Cristo é o Messias, que Deus enviou a Cristo, o Messias, como sendo o Salvador do homem. Esta é a obra. É você que tem que fazer isso. O negócio é como vou fazer isso. Como é que eu vou executar este trabalho, esta obra de Deus? Porque Ele está dizendo para mim e para você que nós faremos mais. Se você não consegue entender isso, fica difícil. Você e eu somos responsáveis por fazer mais. Mas Satanás é ardiloso, a gente sabe disso. Satanás planta muitas dificuldades nas nossas vidas. Satanás planta muitos problemas para fazer com que você e eu não venhamos a apresentar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador do homem. Ele planta na nossa vida dificuldades familiares, ele planta na nossa vida dificuldades financeiras, ele planta na nossa vida dificuldades envolvendo heresias, dificuldades entre irmãos, amor e assim por diante. E quando nós paramos para pensar em uma coisa que não tem nada a ver, o evangelho deixa de ser anunciado. E está na Bíblia, irmãos. Nós vamos estranhar. Está na Bíblia. A coisa vai ficar difícil cada dia mais que passa. Ainda bem que a misericórdia de Deus diz que os dias serão abreviados. Então, se prepare para os piores dias que ainda hão de vir. Se não já estão, né? Se não já estão. Mas enquanto isso, mesmo que, vamos entender, você e eu temos um trabalho a fazer. Ser testemunha. Como é que eu posso ser testemunha realmente eficaz para Deus no meio que vivemos? Primeiro, sendo um vaso para a honra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, diz o seguinte, veja lá. 2 Timóteo capítulo 2, 20 e 21. Numa casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, a boa obra, volta aqui a dizer, é ser testemunha. Para que você seja uma boa testemunha, você tem que ser um vaso de honra. Pergunto eu,
Olhe de novo o texto. Eu adoro fazer isso com os irmãos, né? Olhe de novo o texto. Numa casa tem 4 tipos de vasos, 4 tipos de material de vasos, né? Quais são os materiais aqui utilizados que Paulo fala a Timóteo? Isso aí. Ouro, prata, madeira e barro. Se você pensar como eu e muitas pessoas pensam como homens, qual é o melhor vaso? Hã? Ouro. Mas em que o ouro é melhor do que o barro? Valor que você e eu atribuímos financeiramente. Você sabia que existe vaso sanitário de ouro puro no mundo? Temos um pertinho da gente, ali em Nova York, intitulado América. Vaso sanitário de ouro puro. Isso é para poucos, tá, gente? Isso é para bem poucos. A gente tem que usar realmente o nosso vasinho comum e tal, né? E tem que ter cuidado, senão quebra quando senta, né? Isso é para poucos, bem poucos. Dubai? Dubai, terra do ouro lá. Não é o material que faz do vaso para a honra e nem para a desonra. Voltando ao texto, você leu isso comigo aqui, se prestou atenção. Numa casa, repito, há vasos não apenas de ouro, prata, mas também de madeira e barro. Alguns, ele não diz quem ou quais, são para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Ou seja, uns, né, vaso naquela época, irmãos, botija, pode ser também colocado assim, servia para muita coisa, guardar roupa, que não tinha naquela época, guardar alimento, guardar água, e até para fazer suas necessidades, se bem que tinha lá os lugares próprios para isso. Mas veja bem, ele está dizendo o seguinte, não é o ouro que é o vaso para a honra, não é a da prata, não é o de madeira e não é o de barro. Não, não é. Pode ser. Você usaria um vaso de ouro puro para enfeitar o seu pescoço, por exemplo? É vaso sanitário, né? É vaso sanitário. Aquele vaso de ouro está sendo utilizado para uma coisa que não é nada agradável, né? Ninguém gosta. Se bem que tem gente que vai para lá e fica 2 horas, né? Isso aí é... Deixa isso quieto. Bom, mas vamos lá. Não é o material. Não é o material. É o como utilizamos esse material. Como eu vou utilizar esse material? Se você é ouro, se você é prata, se você é madeira, se você é barro, isso não interessa. Interessa é como você se coloca para ser usado. E aí, Paulo diz o seguinte: você deve se purificar destas coisas para que você, como vaso, seja vaso para a honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Purificar do quê? Nos versículos anteriores, depois vocês podem ler lá no versículo 14, por exemplo, desse mesmo texto, é interessante que Paulo diz assim, nesse versículo, lá no meiozinho dele, 14, vamos ler então melhor. Continue a lembrar-nos dessas coisas, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam, aí a palavra que eu quero, em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito, serve apenas para desvirtuar o ouvinte. Essa palavra discussões não é no sentido de briga, discutir, alguém gritar mais alto do que o outro. Não é isso, não. Não, não, não. É discutir assuntos vagos, sem utilidade. Vamos aqui fazer uma reunião para discutir o sexo dos anjos. Para aprendermos. Os anjos são machos, são fêmeas, não tem sexo? Como é que é o negócio?
Isso é uma discussão vã, sem utilidade, sem proveito nenhum. E aí, quando isso acontece, quando nós nos damos a isso, nós paramos de pensar no que é verdadeiro e útil e agradável para nós vivermos e praticarmos, nós começamos a discutir coisas que não têm sentido. Eu vou usar aqui um exemplo, não desprezando, por favor, não pense nisso, desprezando os outros que pensam diferente. Mas tem igrejas, por exemplo, que o falar em línguas estranhas é coisa natural. Concorda comigo ou não? Eu vou lá discutir com ele isso. Eu vou lá perder meu tempo, ou ele vai cá perder o tempo dele discutindo o assunto. Se ele crê assim, amém, louvado seja Deus. Se eu creio diferente, amém, louvado seja Deus. E acabou, e ponto final, fazendo, tem que fazer exatamente o que? Pregar o evangelho. Se ele ou nós não pregamos o evangelho, as boas novas, nós não estamos realizando a boa obra, porque estamos perdendo tempo com coisas inúteis, sem sentido. Então, a primeira coisa, Paulo diz, limpe-se disso. Discussões inúteis, livre-se disso. Versículo 16, ele dá outro. Veja lá no versículo 16. Evite conversas inúteis e profanas. Fiquemos aí, só não precisa ter o resto. Tá, já que trouxe. Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Quando Paulo diz conversas inúteis e profanas, ele está dizendo inúteis no sentido vazio, sem valor, comum, não tem significado, que produzem, no caso, uma falta de reverência para com Deus. Vou dar um exemplo, para você entender bem. Né? Este local em que nós estamos reunidos, né, é visto pela sociedade como um local público, não é isso? Não é assim? É um local público, né? Não, pela sociedade em modo geral. A gente sabe que é, mas não é isso. É um local público, qualquer um pode entrar, qualquer um pode se sentar aqui, qualquer um, entendeu o que eu quero dizer? É um local público, como a praça, como um hospital público, qualquer um pode entrar, pode ser atendido, é isso. Normalmente nós brasileiros temos um grave defeito em não considerar esses ambientes como sendo nossos. E aí existe o que a gente vê aí, a depredação, né? O pouco caso, o desvalor, o não considerar o valor devido àquilo, a preservação, né? Porque é visto como um local comum. Essa é a ideia que Paulo está falando. Cuidado e não se deixe envolver, não se deixe levar por essas conversas que não vão te levar a lugar nenhum. Não vão te produzir nada. O que vai produzir em você? Qual o benefício que isso vai trazer para você? Que vai, pelo contrário, vai te trazer a possibilidade de ver o que é santo como sem relevância. Essa é a palavra, inclusive, usada por Paulo nesse versículo 26, como iniquidade, impiedade. Essa é a ideia. A ideia de sem reverência para com Deus. Perdemos a reverência. Por exemplo, nós vamos ler a palavra de Deus. Aí começa um, sai, outro entra, um vem para cá para frente, outro vai lá para baixo. Na hora que está se lendo a palavra de Deus, isso é fazer o quê? Perder a reverência. Deus está falando, mas o cara não está nem aí para isso. A pessoa nem está aí para isso. Anda para cá, anda para lá, sai para cá, sai para lá. Não tem reverência. Né? É mais ou menos isso. A reverência, Deus está falando. Né? Os irmãos que trabalham sabem como é que funciona o negócio, né? Principalmente nas forças militares. Se o chefe vai falar, o que a gente tem que fazer? Boca fechada. O chefe está falando. Né? Não pode nem cochilar. Mateus me dizia, né, e os irmãos sabem disso, né? Mateus dizia lá nas palestras que às vezes acontecia lá no quartel, né? E ele dizia o seguinte: você não pode nem piscar o olho. Porque se você cochilar, deu ruim. Porque o chefe está falando, o comandante está falando. E aí, quando Deus vai falar, é como se fosse qualquer outro. Cuidado. Versículo 19, também Paulo fala outra coisa aí no versículo 19. Afaste-se da iniquidade. Veja ele falando. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável
e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a ele. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. A palavra é iniquidade, quer dizer, violam as leis de Deus. Violam as leis de Deus. Na conversa que nós estávamos tendo, desculpe, não está, irmão Nelson? A gente estava conversando que virão pessoas, e tem vindo pessoas, isso não é novo, que vão entrar em nosso meio para fazer com que você não creia, não pratique, não acredite nas leis de Deus. Virão pessoas assim. Líderes, inclusive. Pastores, inclusive, com o nome de pastores. Mas que não tem nenhum tipo de objetivo de levar as pessoas a crer e obedecer, a viver as leis de Deus. Mas desviar das leis de Deus. Com o tal do relativismo. Com o tal da atualização. Né? Como os irmãos já devem ter ouvido pessoas falando, dizendo, por exemplo, que a Bíblia tem que ser contextualizada. Já viu esse negócio? Né? Só que não no sentido de entendê-la, mas sim alterá-la, adaptá-la à realidade que hoje nós vivemos. Está errado isso. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. E não se iludam. O filho da iniquidade vai vir. E segundo, para terminarmos, como é que você pode ser um bom vaso para toda boa obra de Deus? Aceitando a vontade de Deus sobre nossas vidas. Voltando ao exemplo do vaso. Vaso de ouro. O camarada fez o vaso de ouro lá. Tá lá, é prova viva. Se quiser, depois pesquisa. Na internet vocês vão ver. Lindo pra caramba. Eu gostaria de ter um desses, mas, infelizmente, né? Se alguém quiser pagar um para mim, eu aceito de bom grado. Mas vamos lá, voltando ao exemplo. Quem fez o vaso? Foi um ourives, um artista plástico, algum desse tipo. Aí ele estava formando e o ouro de repente gritou: pera lá, não quero ser isso não. Pô, eu sou ouro. Eu quero ser uma joia, né? Eu quero fazer parte de uma coroa de um rei. Eu quero fazer, entendeu como é o negócio? Aconteceu isso, parece sem sentido, né, que eu estou falando, mas nós fazemos a mesma coisa. Olha só o que diz Jeremias 29:11. Aliás, perdão, João 6:40 primeiro. João 6:40. Porque a vontade do meu Pai, Jesus Cristo dizendo, é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, aliás, no último dia. A vontade de Deus é essa. Mas essa vontade que as pessoas creiam nele depende da tua ação como vaso. E agora sim, Jeremias 29:11. Veja lá o que Jeremias 29:11 diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Veja, Deus dizendo para o povo de Israel: olha, eu conheço os planos que eu tenho para vocês. É Ele que tem planos. E aí continua, declara o Senhor: planos de fazê-los o quê? Prosperar. Então já comece a entender que se você tiver atenção suficiente e a obediência necessária para viver o que Deus traçou para a sua vida, você terá uma vida próspera. E continua o texto: não de causar dano, planos de dar a vocês esperança de futuro. Há um futuro. Então, o primeiro passo para você ser um vaso é se limpar, né? Se purificar, tirar aquilo que prejudica o seu bom desempenho, o seu bom uso. Segundo, você precisa aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Alguém poderia dizer: mas pastor, Deus me fez com livre-arbítrio, eu posso escolher. Certíssimo, você pode escolher. O problema é que você não consegue ler isso. Se ele tem o melhor para mim, por que eu vou escolher o errado? Porque existe um versículo na Bíblia, e você conhece muito bem, que diz o seguinte: há caminhos para o homem, parece ser o quê? Só parece. Mas que no fim, a morte. Percebeu? Então a vontade de Deus é melhor.
É perfeito. Muito bem, então, continuando, Jeremias 18:6. Diz Deus à comunidade de Israel e a você e a mim: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então não tem esse negócio de questionar. Se Deus usou você e quer usá-lo, deixe ele usar. Não interessa se você é ouro, se você é prata, se você é madeira, se você é barro, isso não interessa. Interessa que Deus quer te usar. Não é o ouro por ser ouro que será melhor do que o barro. Não tem sentido isso. Nós, humanos, é que atribuímos valores a determinadas coisas que, bem na verdade, não tem valor nenhum. O ouro tem valor? Financeiramente, todo mundo concorda comigo. Mas ouro por ouro tem valor? Pense comigo. Ouro por ouro tem valor? Não tem valor. Em que o ouro é melhor do que o barro? Tem lá suas qualidades, tem lá suas aplicações, mas isso quem atribuiu foi você e eu, como seres humanos. Como seres humanos. Eu peguei o ouro, o diamante, são pedras preciosas e tal, coisa do tipo, e você e eu entramos numa roda viva de atribuição de valores. Mas Deus não vê assim. Deus não vê assim. Existem qualidades? Você é uma qualidade para Deus? Sim. Você é um objeto de qualidade para Deus. E ele não te desconsidera porque você é isso ou aquilo. Ele não vai te desconsiderar nunca. Mas você tem que entender que você tem a sua qualidade. E Deus quer usar a sua qualidade da melhor maneira possível para o seu bem, para o seu crescimento, para o futuro ser melhor. É o vaso nas mãos. E não venha discutir com Deus porque você foi para isso ou foi para aquilo. Não, não discuta. Aceite. Aceite o uso. Assim como esse cara que fez esse vaso de ouro, ele pegou de uma hora para outra, tem possibilidade, fez. Pegou o vaso, o ouro, e transformou num vaso sanitário. Ele quis fazer. Esse é o problema dele. Se ele conseguiu o ouro suficiente, amém. Glória a Deus por isso. Não me interessa. Né? Se alguém tem uma aliança de ouro, ótimo, legal, mas tem gente que consegue, vai vir de prata. Tem gente que é tão pobre, coitadinho, que vai uma de aço. Né? Tem gente que pega barbante. Já viu a aliança de barbante? Aposto aí que as irmãs aí, o pessoal da antiga, faz esse negócio de barbantezinho, né? Qual o significado do material? Você e eu atribuímos um determinado significado de valor, mas para Deus tudo é igual. Tudo igual. Deus não vê como nós olhamos. E para concluir, né? Atos 1:8. Veja lá comigo. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agora você vai ler esse versículo de uma outra maneira. Mas já recebi, porque quando você sentou a Jesus Cristo, você recebeu o poder do Espírito Santo, nós já vimos isso semana da outra semana, mas eu recebi o Espírito Santo de Deus descendo sobre mim, e serei, ou sou, melhor, e sou testemunha em Bangu, Rio de Janeiro, Brasil e mundo afora. Você consegue ler assim? Você consegue ler? Deus tem um plano para você. Não é para o coletivo, Igreja Batista Água Branca. Ele tem para a igreja em si, tudo bem. Mas ele tem para você, porque você é a igreja. Você é a igreja. Se você é a igreja, você pode ler. Mas eu recebi o poder do Espírito Santo que desceu sobre mim e sou testemunha de Jesus Cristo aqui em Bangu, no Rio de Janeiro, no Brasil e nos confins da terra. Você pode ler assim? Se você não consegue ler esse versículo desta forma, você precisa, como Paulo disse, se purificar como vaso. De ouro, de prata, de madeira, seja lá o que for. De bronze, de aço, seja lá o que for o tipo do vaso. Não interessa isso. O que interessa é que Deus quer te usar.
E se você não consegue ser testemunha, é porque você não está aceitando o poder e domínio de Cristo, de Deus, sobre a sua vida. Os planos que Deus traçou para a sua vida. E nós temos visto muitas pessoas, infelizmente, das igrejas, que estão discutindo com Deus em vez de aceitar o que Deus tem para si. Estão discutindo com Deus porque queria ser como fulano de tal. Estão discutindo com Deus dizendo que queriam fazer aquilo que fulano de tal faz. Estão discutindo com Deus porque não está gostando muito de ser aquela parte do corpo. Não, não faça isso. Aceite a vontade de Deus. Viva a vontade de Deus. Porque assim você vai fazer com que os planos de Deus realmente cresçam. E a obra de Deus, que é que as pessoas se salvem, creem em Jesus Cristo, vai ser feita em sua vida, através de sua vida, aliás, aqueles que você está junto, né, rodeando a você. Deus possa te abençoar como servos e vasos do Senhor. Não queira ser ouro, prata, madeira ou barro. Queira ser vaso para Deus. Deus possa te abençoar. Vamos louvar a Deus? Fale e não te cales.